Existem dois tipos principais de células: procariótica e eucariótica. As células procarióticas são as mais antigas e mais simples. Vejamos algumas diferenças. As células procarióticas são muito menores do que as células eucarióticas e têm uma estrutura bem mais simples que a célula eucariótica. Essa estrutura simples é uma característica positiva para os procariontes, porque permite que elas se reproduzam de forma muito rápida e eficaz. As células procarióticas não possuem um núcleo. A própria palavra procariota nos diz algo sobre sua estrutura. Cari significa núcleo e pro significa antes. Basicamente, a palavra procariota significa antes do núcleo. O interior da célula procariótica é basicamente uma unidade aberta sem compartimentos. Não há organelas ligadas à membrana. No entanto, pequenas estruturas chamadas ribossomos estão espalhadas por todo o seu citoplasma. O DNA da célula está localizado em uma região do citoplasma chamada região nucleoide. O nucleoide não é a mesma coisa que um núcleo, porque não é fechado por uma membrana. Os procariotos também têm uma parede celular que envolve a membrana plasmática, basicamente constituída por polissacarídeos complexos. Os procariotos também costumam possuir um ou mais flagelos, que são usados para sua movimentação. Já as células eucarióticas contêm um núcleo e algumas de suas organelas envolvidas por membrana. O nome eucariota também diz algo sobre sua estrutura. Eu significa verdadeiro e cari significa núcleo. Ou seja, a palavra eucariota significa núcleo verdadeiro. As células eucarióticas são maiores e muito mais complexas do que as células procarióticas. No entanto, elas compartilham algumas coisas em comum com os procariontes. Vejamos as diferenças e as áreas que elas têm em comum através do diagrama. Pontos em comum. As duas têm o DNA como material genético. Têm ribossomos, citoplasma e membrana plasmática. Agora veremos algumas coisas em que elas têm de diferente. As células procarióticas são as mais antigas. Elas são pequenas e relativamente simples. As células eucarióticas evoluíram a partir de células procarióticas. Elas são maiores e muito mais complexas internamente. Os procariontes não possuem um núcleo definido e também não possuem organelas membranosas. As células eucarióticas têm um núcleo e também contêm organelas. As células procariontes são organismos unicelulares. As células eucariontes podem ser unicelulares ou multicelulares. O DNA de um procariota é geralmente organizado como um cromossomo circular único, enquanto que o DNA de uma célula eucariótica é organizada como cromossomos lineares.